Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na brisa leve que soprava ao longo da costa, a mansão de Thierry Verneuil erguia-se orgulhosamente, uma prova do privilégio e da arrogância de seu proprietário. Não era apenas uma casa, era um monumento ao poder e à riqueza. Vastos jardins paisagísticos se estendiam na frente, com fontes esculpidas e árvores perfeitamente aparadas. No interior, o mármore polido dos pisos e colunas se misturava ao brilho dos lustres de cristal, criando um ambiente adequado apenas para as classes mais altas da sociedade. Obras de arte de valor inestimável, esculturas antigas e móveis de época enchiam todos os cômodos, testemunhando a vida luxuosa de Thierry. Thierry Verneuil não era apenas um homem rico, ele era respeitado, admirado e, em muitos círculos, um modelo a ser seguido. Ele construiu seu império do nada, tornando sua fortuna ainda mais invejável e impressionante. Sua rede de boutiques de luxo dominava o mercado, com clientes da elite internacional que o tinham em absoluto respeito. Seus carros raros, alguns dos quais personalizados de acordo com seu gosto pessoal, simbolizavam seu sucesso e status. Mas por trás desses sinais exteriores de grandeza escondia-se um homem consumido por preconceitos profundamente enraizados, crenças que ele herdara de sua origem aristocrática. Thierry, embora circulasse em círculos modernos e cosmopolitas, carregava um fardo mental de discriminação que pessoas como ele, membros da velha elite, consideravam uma verdade imutável. Thierry estava convencido de que seu mundo era feito de uma hierarquia rígida, uma pirâmide onde pessoas como ele, brancas, ricas e bem estabelecidas, estavam no topo, enquanto outras, especialmente negras, eram relegadas para a base da escada. Era uma visão de mundo profundamente dividida, onde a raça determinava o lugar de cada um na sociedade. E esse pensamento desvalorizava tudo que não se encaixava em sua estrutura estreita e preconcebida. E então um dia, neste mundo que Thierry acreditava dominar tão bem, Aisha entrou em sua vida. Aisha era uma mulher negra jovem, brilhante e vibrante de um bairro de classe trabalhadora, onde os sonhos eram frequentemente destruídos pelas duras realidades da vida. Mas dentro dela brilhava uma inteligência rara, uma beleza natural e uma graça que não passava despercebida. Apesar de suas origens modestas, Aisha possuía uma dignidade que contrastava com a pobreza que a cercava. Sua família sempre sonhou com uma vida melhor, e ela estava determinada a alcançá-la, mesmo que isso significasse começar com um emprego servindo aqueles que tinham tudo. Quando Thierry a contratou como criada, ele inicialmente a considerou uma mera funcionária, uma peça intercambiável na vasta maquinaria de sua mansão. Ela estava lá para limpar, cozinhar, cuidar das tarefas domésticas e não deveria ceder os limites invisíveis dessa função. Mas, com o tempo, Aisha se destacou por sua competência e seriedade, e logo se tornou uma das assistentes mais próximas de Thierry, um membro silencioso de seu mundo, observando os bastidores da alta sociedade e da vida empresarial. Thierry, embora muitas vezes indiferente aos seus funcionários, acaba desenvolvendo uma forma de atração por Aisha, uma mistura complexa de desejo e negação. Ele olhou para ela de longe, com um olhar condescendente e fascinado. Seus traços delicados, sua postura orgulhosa e sua calma diante da autoridade que ele exercia sobre ela o incomodavam. Ele a achava bonita, mas não conseguia deixar de relegá-la ao seu lugar, o da funcionária negra que não merecia compartilhar seu mundo. Foi numa noite, quando o calor do verão já havia chegado e o mar murmurava ao fundo, que Thierry se viu com Aisha, em uma situação que não havia previsto. O que começou como uma simples atenção da parte dele, uma breve conversa entre eles, rapidamente se transformou em um momento de tentação. Sem pensar, à sombra de um desejo nascente, Thierry sucumbiu. Ele a seduziu. O que se seguiu foi uma espiral de vergonha e confusão. Thierry, embora fosse um homem poderoso, também era frágil em suas convicções. A ideia de que ele havia agido por impulso com uma mulher que ele considerava uma funcionária, uma inferior, o perturbava profundamente. Ele não contou a ninguém, mas tentou minimizar o incidente. Até Aisha descobrir que estava grávida. O choque não foi apenas a situação, mas também o fato de que tal coisa pudesse acontecer em filho mundo. Aisha, a mulher negra, o havia aprisionado em uma situação que ele considerava indigna. A realidade do acidente e a gravidez inesperada chocaram Thierry. O que mais o assustava não era tanto a gravidez em si, mas a vergonha que sentia pela possível desaprovação pública. Uma mulher negra grávida dele,
Em sua mansão? Isso simplesmente não poderia ser aceito. Essa gravidez corria o risco de manchar a imagem que ele havia cuidadosamente construído. Ele começou a pensar em soluções para apagar esse erro. Logicamente, ele sabia que tinha que tirar Aisha de sua vida, mas o que ele não esperava era a brutalidade de sua decisão. Com uma frieza chocante, Thierry decidiu dispensá-la sem cerimônia. Ela foi expulsa da mansão, jogada para fora com a barriga já inchada, um futuro incerto pela frente, seu sonho de fuga transformado em um pesadelo brutal. Ele não hesitou. Aos olhos dele, ela havia se tornado um incômodo, uma desgraça que ele não podia tolerar. Os primeiros anos após sua expulsão foram um choque brutal para Aisha. Ela se viu sozinha, com a barriga inchada e um futuro incerto. Thierry, em sua arrogância e negação, pensou que sua rejeição a Aisha quebraria sua vontade, que sua saída forçada de sua mansão apagaria toda esperança de um futuro para ela. Mas o que ele não sabia era a força interior que ela possuía. Não era apenas uma questão de sobrevivência para Aisha, era uma questão de dignidade. Da dignidade de uma mãe disposta a sacrificar tudo pelo seu filho, e da dignidade de uma mulher que se recusou a ser reduzida à imagem que lhe foi imposta. Aisha morava em um apartamento pequeno e modesto, um lugar apertado e às vezes insalubre, mas era seu lar, e era lá que ela alimentava seus sonhos. Todos os dias ela tentava acordar com a esperança de construir algo maior, algo mais justo. Makan, seu filho, crescia rápido, com um sorriso brilhante e uma mente ativa. Todas as noites, Aisha lhe contava histórias de mulheres fortes, líderes e guerreiras, ensinando-lhe que a cor de sua pele nunca seria um obstáculo para seu sucesso. Homens no poder tentam nos fazer acreditar que somos fracas, mas a verdadeira força está em resistir ao olhar deles, ela disse a ele. Essa mensagem marcaria toda a sua educação. Os primeiros empregos foram difíceis. Aisha assumiu pequenas tarefas. Governanta, costureira, garçonete, nada era muito pequeno ou muito ingrato. Ela acordava cedo, trabalhava até tarde da noite, economizando cada centavo para que Makan pudesse frequentar as melhores escolas. Mas, mais do que tudo, Aisha sabia que a chave para sua ascensão estava em seus talentos, no que ela carregava dentro de si, um potencial que o mundo havia ignorado. Desde jovem, ela desenvolveu um gosto inato por moda, costura e estética. Sempre foi seu sonho, mas a realidade de seu status social, suas responsabilidades familiares e o ambiente hostil em que cresceu a fizeram esquecer esse desejo. No entanto, a ideia de que ela poderia dar à luz uma marca de moda, uma casa que pertenceria a ela, tornou-se uma obsessão. Ela começou a costurar à noite, depois do trabalho, aprendendo sozinha o básico de design e costura. Aos poucos, ela foi se aperfeiçoando e suas criações foram se tornando cada vez mais refinadas. Um dia, ela ousou e criou sua primeira coleção, modesta, mas cheia de promessas. Seus amigos e vizinhos, inicialmente céticos, foram os primeiros a encorajá-lo. Eles viam nela não apenas talento puro, mas também uma rara determinação. Aos poucos, Aisha conseguiu se firmar no mundo da moda, uma moda que, diferentemente das grandes casas, era acessível, inclusiva e respeitosa da diversidade. Seu nicho, luxo acessível, moda de qualidade a preços que não condenassem as mulheres a uma vida de esforço incansável. Suas peças rapidamente se tornaram valorizadas, não apenas por sua beleza, mas também por sua mensagem de rebelião contra as normas impostas por uma sociedade elitista. A marca de Aisha Diop Couture, desenvolvido, lenta mas seguramente. Ela conseguiu convencer investidores locais e fazer seu nome entre os designers emergentes. Suas coleções se destacavam pelas cores vibrantes, tecidos exóticos e atenção meticulosa aos detalhes. Ela se recusou a imitar os padrões de beleza brancos, desafiando os ideais de moda dominantes. Em cada peça, havia uma mensagem, de inclusão, igualdade e reafirmação das raízes culturais e do poder das mulheres negras. Cada peça contava uma história, a história da resiliência, da dignidade recuperada, da emancipação. O sucesso veio gradualmente, mas inevitavelmente. Mulheres, negras ou brancas, sentiam-se poderosas quando usavam suas criações. Elas estavam orgulhosas, sentiam-se visíveis, sentiam-se bonitas, e acima de tudo, sentiam-se respeitadas. E Aisha se tornou muito mais que uma criadora. Ela se tornou um símbolo. Um símbolo do que a resiliência e a ambição podem alcançar. Sua empresa se tornou um pilar da moda contemporânea,
Um exemplo de sucesso contra todas as probabilidades. Makan, seu filho, cresceu nessa atmosfera de ambição e resistência. Ele era seu principal apoio e a força motriz por trás de seu trabalho. Todas as noites ela contava a ele sobre seus sonhos, seu legado, o que ela havia conquistado, não apenas para si mesma, mas para os dois. Makan, brilhante e disciplinado, embarcou em estudos em finanças e estratégia para fortalecer o império familiar que um dia pretendia liderar. Aisha não era apenas uma mãe, ela era uma mentora, uma fonte constante de inspiração. Ela o ensinou a ver além das aparências, a nunca se deixar definir pelo que os outros esperavam dele. Com o passar dos anos, a casa de Aisha se tornou um sucesso nacional. Ela diversificou seus negócios desenvolvendo sua própria linha de maquiagem e depois abrindo diversas lojas pelo país. Ela também dedicou parte de sua fortuna à Fundação Makan, uma instituição de caridade dedicada a promover a educação de crianças de bairros desfavorecidos, oferecendo bolsas de estudo, programas de aprendizagem e recursos para que elas também possam sonhar com uma vida melhor. Foi então que o destino a alcançou de uma forma inesperada. Thierry Verneuil, o homem que a rejeitou, se viu diante da realidade de seus próprios fracassos. Ele continuou sua carreira com uma fachada impecável, mas as rachaduras começaram a aparecer. Seu império, fundado em uma imagem superficial e na falta de ética real, começou a enfraquecer. Os jornalistas passaram a criticá-lo cada vez mais, e escândalos surgiram em torno de suas práticas comerciais e negócios questionáveis. Ele era visto menos como um pilar da sociedade e mais como um exemplo de uma elite corrupta e alienada. Mas é quando o artigo sobre Aisha Diop apareceu em um grande jornal, que Thierry sentiu a maior emoção de sua vida. A manchete, em letras imponentes, anunciava a notícia: a estilista Aisha Diop abre uma boutique de luxo no bairro chique da cidade. Abaixo, um subtítulo mencionava sua fundação, a Fundação Makan, e seu comprometimento com a educação de crianças carentes. Thierry, ao ver o nome de Aisha, só conseguiu congelar, uma sensação de pânico glacial o dominando. Ele então entendeu que ela havia se tornado muito mais do que uma simples criadora. Ela era uma figura de poder, um ícone. Ela transcendeu tudo o que ele tentou impor a ela, e seu sucesso foi muito maior do que qualquer coisa que ele esperava alcançar. Aisha não era mais uma funcionária, uma serva ou mesmo uma simples mulher do seu passado. Ela era a pessoa que ele deveria ter respeitado e honrado desde o início. Aisha nunca procurou vingança contra Thierry, mesmo que a partida dele de sua vida tenha deixado uma ferida. Ela tomou uma decisão clara desde o início: não se deixaria definir pela traição ou pelos estereótipos que enfrentava. Ela extraiu força de suas provações, transformando sua dor em uma força motriz para a transformação pessoal e profissional. Seu sucesso não foi um ato de vingança, mas o fruto de uma vontade inabalável de provar, primeiro para si mesma e depois para o mundo, que ela tinha o direito de vencer, apesar dos obstáculos impostos pela sociedade e por aqueles que tentaram derrubá-la. Quando conheceu Thierry neste evento social, ela sentiu que havia chegado a hora, não de vingança, mas de encerrar um capítulo de sua vida. Ela olhou nos olhos dele e, naquele momento, todo o peso dos anos que ela viveu pareceu florescer em seu olhar. O próprio Thierry havia mudado. Seus traços, marcados pelos anos e pela pressão de um sucesso construído sobre bases frágeis, testemunhavam sua própria luta interior. Ele não era mais o homem seguro de si que ela conhecera, aquele que a silenciava com sua posição e privilégios. Ao se levantar ao vê-la, ele tentou desempenhar seu papel de mestre de cerimônias, aquele que, apesar de tudo, permanecia no topo da hierarquia social. Mas Aisha não era mais a mesma mulher. Ela avançou com lentidão calculada, cada passo ressoando como uma afirmação de sua própria evolução. Ao chegar diante dele, ela não sentiu ressentimento nem raiva, mas uma calma implacável. Ela olhou para ele com uma profundidade que ele mesmo não conseguia entender, um olhar que transcendia tudo o que ele já havia imaginado dela. Thierry, disse ela, com a voz firme, mas carregada da força da experiência, você me excluiu da sua vida porque eu era negra, mas se esqueceu de que a cor da minha pele nunca foi uma barreira para minha ambição. Você me rejeitou como uma estranha, mas não fui eu quem perdeu. Foi você. Suas palavras atingiram Thierry como um raio. Ele abriu a boca para responder, mas não teve tempo de dizer uma única palavra. Aisha continuou, com o olhar fixo nele, inabalável. Não estou buscando sua piedade ou seu perdão. Não preciso de você.
Mas estou feliz em vê-lo aqui, sob esta luz, porque é exatamente onde você merece estar. Essas últimas palavras foram ditas com tanta clareza, tanta segurança, que todos ao redor pareciam estar atentos a cada palavra. Aisha não precisava fazer mais nada, ela já tinha dito o essencial. Ela estava no topo, não no auge do luxo e do poder, mas na vitória silenciosa que teve sobre Thierry, a de sua dignidade recuperada e seu sucesso que, apesar de tudo, lhe escapava. Ela se virou sem olhar para trás, deixando para trás um Thierry paralisado pelo estupor e pela vergonha. Ele ficou ali, com os olhos fixos na imagem da mulher que ele havia rejeitado, mas que agora havia assumido um papel muito maior do que ele imaginava. Ela não precisava dele, nem da sua aprovação. Ela transcendeu seu passado, construiu seu futuro e deixou para trás o homem que pensou que poderia destruí-la. Nos dias que se seguiram, Thierry se viu sozinho com seus pensamentos. O encontro com Aisha causou nele um turbilhão interior, um questionamento que ele nunca havia previsto. Ele se trancou em seu escritório, tentando analisar cada palavra que ela havia dito. Ele tentou racionalizar a situação, encontrar desculpas, mas quanto mais pensava nisso, mais sentia a magnitude do seu erro. Ele se deixou cegar por seus privilégios, por seu próprio ego, e acreditou que esmagar Aisha era uma vitória. Mas ele percebeu, tarde demais, que só havia acrescentado correntes à sua própria liberdade. Aisha, por sua vez, continuou seu caminho. Ela não era mais apenas uma empreendedora da moda, ela havia se tornado um ícone, uma fonte de inspiração para aqueles que lutavam contra a injustiça, contra os estereótipos, contra a opressão. Ela aprendeu a se reconstruir após cada fracasso, a criar seu filho Macan com os princípios de dignidade e resiliência, incutindo nele os valores de inclusão e ambição que ela mesma carregava. Ela não era mais definida pelas circunstâncias, mas pela sua própria vontade. Thierry, por sua vez, se viu olhando para essa mulher, esse modelo de sucesso, de fora. Ele não tinha nada a lhe oferecer, nada a lhe provar. A distância entre eles, que só aumentava desde que ele a rejeitara, agora era intransponível. A verdadeira vitória de Aisha, Thierry finalmente entendeu, não estava apenas em seu sucesso, mas em sua capacidade de se reerguer após a humilhação, de se reconstruir sem a validação dos outros e de se estabelecer como uma força por si só em um mundo que a ignorou por muito tempo. Esse era seu verdadeiro poder. E Thierry não teve escolha a não ser admitir. Aisha não apenas venceu, mas o fez com uma graça que ele jamais poderia igualar.